Rodrigo Silva, não entendo não contratar na segunda divisão com gás, desses jogadores com gás, né? Cara, e assim, nem só agora não, tá? Eu acho até que o melhor momento de você contratar jogadores de equipes menores, da Série B e tudo mais, é no início do ano, tá? Porque eu acho que o momento, eu ia até falar sobre isso quando surgiu recentemente o nome do Pedro Rocha. Vou até falar um pouquinho aqui do Pedro Rocha rapidinho, né, que surgiu como um dos nomes especulados, que está muito bem na Série B, o artilheiro da Série B pelo Remo, mas eu vi, acho que foi a notícia do Atenção Vascaínos que falava sobre o Pedro Rocha, que o Vasco buscava um 9 mais móvel. O Pedro Rocha não está jogando de 9 não, tá? O Pedro Rocha está jogando de ponta esquerda no Remo. O centroavante do Remo chama-se Matheus Davó. Inclusive, quem tem entrado muito bem nos jogos do Remo é o Marrone, cria da base do Vasco, jogando como ponta direita ou algumas vezes até jogando como 9 ali, dependendo das alterações ali no time. Mas o Pedro Rocha, ele tem jogado como ponta esquerda, tá? E eu nem acho que esse seja o momento de você trazer jogadores da segunda divisão, porque a pressão nesse momento é para jogadores que cheguem resolvendo. Né? Acho que a chance que você tem de fazer essa peneira em equipes menores, Série B, C, ou algum brasileiro desconhecido que está lá fora, até o estrangeiro que está lá fora, é no estadual. Porque você permite uma adaptação a esse jogador, ele chega sem a pressão de ter que resolver um jogo de brasileiro com o time no rebaixamento, na zona de rebaixamento. Ele chega ali para jogar o Carioca, vai ganhando confiança, vai mostrando sua capacidade ali no estadual, ganha a confiança do torcedor. Acho que esse é o momento de você fazer esse tipo de peneira, sabe? Até porque se não der certo, você tem depois ali no brasileiro a chance de você reemprestar esse cara, caso ele não dê certo, para uma Série B, para uma Série C. Então você traz da Série B, da Série C, um reserva da Série A, um cara que foi lá para fora e não é tão conhecido. Se ele não funcionar tão bem no estadual, se você vê, opa, peraí, realmente, dentro do meu contexto aqui de Série A, ele não vai render bem. Você tem a chance de você mandar ainda para outro time antes do fim da temporada. Agora é o momento onde você precisa de jogadores que vão chegar tendo impacto imediato e que precisam sustentar essa pressão desse impacto. Senão o cara já chega muito cobrado. Por isso que eu acho que essas movimentações do Vasco foram mal feitas. O caso do Lucas Oliveira e do Lucas Freitas. Início de temporada, você pode ir atrás do Freitas, do Oliveira. Se não der certo, você tem como direcionar depois no mercado, apesar do Vasco ter ficado com o Lucas Oliveira lá. Agora, a pressão é menor. Você trouxe o cara, você viu que não vai dar certo, você ainda tem 2, 3 janelas para contratar. Agora, nessa janela, você tem que ir muito certeiro. Muito certeiro. Eu acho que o Vasco perdeu, e tem perdido constantemente, esse timing para esse tipo de contratação. Porque agora, se você contrata alguém da segunda divisão, um cara desconhecido qualquer, a pressão é muito grande. Porque fala, pô, o time está na zona de rebaixamento, vai trazer o cara que está lá na Chapecoense, por exemplo. Sabe, só para dar um exemplo. É um cara lá do Remo, um cara lá da segunda divisão. Então o cara já chega pressionado. Acho que o Vasco não consegue, não sabe trabalhar nesse timing certo, entendeu? De fazer essas buscas. Cara, fim do ano, início de temporada, viu que tem jogadores bons ali, independente de onde o cara vem, traz. Tem a possibilidade de contratar, traz. Não deu certo, usou o estadual como teste, início de Copa do Brasil como teste. Cara, começa a liberar o cara para ali, se vai disputar a Série B, volta para o time que ele estava antes. E é isso. Mas o Vasco tem essa dificuldade. Né? E para mim para mim é quase que um preconceito mesmo, assim. Não posso falar, não, tem um preconceito ali, mas a sensação que dá é que o Vasco não gosta de contratar jogador brasileiro. Assim, para ponta, isso aí já ficou claro, né? Porque são 7 reforços até aqui para ponta, um brasileiro que é o Alex Teixeira, que chegou porque Coutinho pediu. Fora isso, as escolhas feitas foram 6 estrangeiros, para acertar em um, que é o Nuno. Até agora, pelo menos. Então, eu sinceramente não entendo esse problema que o Vasco tem de se movimentar no mercado. Aí vem, falei aqui do Guilherme ontem, que acabou com o jogo contra o Cruzeiro, tem o Eric no Vitória metendo golaço outro dia, o Alisson fazendo gol no Vasco pelo Mirassol, a gente fala do Moisés no Fortaleza, Breno Lopes, essa turma toda, o Rony, essa turma toda estava aí nas nossas planilhas aí de Série B lá atrás.